Oi, sejam bem-vindos, quem está chegando agora e quem está assistindo a gravação dessa live. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento com o público, o que é isso e como isso influencia diretamente nas nossas vendas. O relacionamento ele está muito ligado com a confiança que as pessoas têm na gente e, consequentemente, muito ligado com as nossas vendas. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Gente, eu trouxe esse tema de relacionamento com o público porque eu vejo que é algo que fica meio esquecido pela gente que tem Instagram. Normalmente, as pessoas que têm Instagram focam muito em conseguir seguidores, crescer o perfil e conseguir vendas também, né, nesse modelo de negócio onde a gente vende os nossos resumos, nossos materiais de estudos. Só que às vezes o que acaba pegando é que a gente não investe muito no relacionamento com esse público. E aí a conversão entre quem segue a gente e quem compra o nosso produto acaba ficando muito baixa. Pode ser que você tenha um perfil que cresça muito em seguidores, mas na hora de vender você não consiga ter boas vendas justamente porque o relacionamento não está sendo aquecido, não está sendo alimentado e olhado com carinho. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje e eu tenho certeza que se você aplicar as técnicas que eu vou falar aqui para você, seu relacionamento ele vai melhorar com os seus seguidores e consequentemente suas vendas vão aumentar, tá bom? Então, para começar, eu quero falar para vocês que a questão não é só seguir, né? O seguidor, ele não paga os seus boletos. O seguidor, ele é uma métrica, mas quem vai realmente fazer o seu negócio digital funcionar são as pessoas que compram o seu produto. Então, você tem que entender que tem um caminho entre o dia que a pessoa te segue e o dia que ela se torna seu cliente, você tem que cuidar desse caminho. No meio desse caminho tem o relacionamento. O que seria, então, o relacionamento da gente enquanto facilitador da matéria, que tem ali o Instagram, e a pessoa que nos segue? É uma troca de informações, né? É o tempo que nós vamos dedicar àquela pessoa e que aquela pessoa vai se dedicar a nós ali no nosso perfil. Que troca de informações é essa? À medida que a pessoa te segue e vai passando os dias, ela quer saber mais sobre aquilo que ela achou interessante. Ela quer conhecer mais de você, saber como é que funciona o seu trabalho, o que é que você faz. E, ao mesmo tempo, você também, para tornar ela um cliente, quer saber mais dela. Você quer saber quais são as dores desse público, o que é que tira o sono deles, o que é que está incomodando, o que é que eles gostam, sabe? Qual é o objetivo deles? Então, se você colhe essas informações das pessoas que te seguem, você consegue oferecer materiais mais certeiros, sabe? Que você sabe que as pessoas vão ter interesse. Então, essa troca de informações será o relacionamento entre você e o seu público. E é interessante a gente pensar que fazer uma analogia de um relacionamento amoroso e o relacionamento da gente com o público para que a gente possa entender melhor como funciona. Então, essa coisa da pessoa ver o seu perfil e te seguir seria como, sabe aquele primeiro interesse que existe entre um casal numa relação? Então, por exemplo, vamos imaginar que tem um homem e uma mulher que eles estão numa festa e rola o primeiro interesse, ou seja, primeira troca de olhares, de repente a moça olha para o rapaz e vê que ele é interessante de alguma forma, seja pelo jeito dele falar, seja pelo jeito de agir, o modo que ele se comporta, o modo que ele se comunica com as outras pessoas. Então isso fez com que ela despertasse o interesse, ela acha que ele de alguma forma pode agregar valor para a vida dela, então ela começa a seguir ele, né, com os olhos. E isso seria mais ou menos o que acontece quando a pessoa segue a gente no Instagram. Ele chega no nosso perfil, acha interessante, acha bonita a harmonia do feed e aí ele vai para o conteúdo. E quando ele vê que aquele conteúdo é algo que de repente pode agregar na vida dele, ele passa a seguir a gente. Para quê? Para não perder os nossos próximos passos, para saber o que a gente vai fazer depois, para não perder os próximos conteúdos. E é por isso que a pessoa segue. Só que a pessoa seguir a gente ainda é uma coisa muito rasa. Concorda que se o casal tá só se olhando, ainda é uma coisa muito rasa? Se o rapaz pedisse a moça em namoro naquele momento, você acha que ela aceitaria? Com certeza não, né? É até estranho, porque agora que rolou a fase do interesse. Então, agora que rolou essa fase que a pessoa vai te seguir no Instagram, não é a fase ideal para você oferecer para ela um pacote de resumos para comprar, porque não teve relacionamento suficiente para isso. Nessa fase de interesse,
Seria então interessante você alimentar as coisas que tem no seu perfil para aumentar esse relacionamento entre você e o seu seguidor. O que é que tem no seu perfil? São os stories. Dos stories vem os destaques, né? O feed, que o feed tem ali a legenda e tem os comentários para interagir e o direct. Essas são as ferramentas que tem ali no seu perfil para o público que está interessado no seu conteúdo, que começou a te seguir. Na analogia com o namoro, seria o casal bater um papo ali, saber se as ideias deles batem, se as filosofias de vida, o que um pensa, o outro pensa, se o jeito de falar é compatível. Então as pessoas vão começar a analisar também o seu jeito nos seus stories, as coisas que você posta, o que tem no seu perfil para ela consumir, ela vai passar a ver para poder se aproximar mais de você e saber se bate também essa química, entendeu? Você já passou assim, provavelmente você já passou por algum momento que você entrou no perfil de alguém, viu os stories dessa pessoa falando, mas não se identificou com essa pessoa. E isso é totalmente normal. Às vezes o jeito que a pessoa fala, às vezes o jeito que a pessoa aborda o conteúdo, que esquematiza, não é o melhor jeito da gente aprender ou da gente gostar de assistir. Enquanto outras pessoas, a gente vê as pessoas falando nos stories e sente como se fosse amiga, gosta dessa pessoa. E é interessante que a internet traz esse efeito. Mesmo que a pessoa não te conheça bem, mas tem seguidores seus que vão se apaixonar por você, que eles vão gostar muito do seu jeito de falar, do seu jeito de abordar a matéria, vão ser muito gratos pelo trabalho que você faz. Então, se você explora essas ferramentas, você consegue trazer esse efeito de aprofundamento do relacionamento. E aí eu queria trazer para vocês algumas sugestões para vocês usarem em cada fase, né? Lembrando que a gente está nessa fase de interesse ainda, da conversa. Nessa fase de interesse, então, vamos falar sobre os stories, primeiramente, que é a nossa primeira ferramenta. E aqui eu anotei algumas coisas que você pode colocar nos stories para aumentar o seu relacionamento, fazer com que o seu público te conheça mais e tenha vontade de prosseguir, né, naquilo que você tem a oferecer para eles até depois chegar no seu produto. Primeiro, nos stories é interessante a gente mostrar coisas da nossa rotina, né? Então, se você ainda é estudante, mostra algumas coisas da sua rotina de estudos, se você está na faculdade, um caminho que você faz para chegar até um lugar, o que você gosta de fazer na primeira hora do seu dia, que às vezes a gente tem uma rotina matinal de, sei lá, ler algumas páginas de um livro, tomar um café bem diferente, o que quer que seja, que você acha que seja interessante, você se sinta à vontade de mostrar para os seus seguidores, como se você chamasse aquela pessoa para ser sua amiga e tá ali com você sentado na mesa. Então, nesse momento, você pode mostrar algumas coisas da sua rotina, sua mesa de estudos, se você tem um lugar de estudos que por algum motivo você organizou daquela forma, e aí você pode mostrar para as pessoas o que é que tem, por que você organizou assim, como é que você usa aqueles materiais que estão lá. Então, isso é uma coisa que também é interessante, faz a pessoa te conhecer melhor. As suas aquisições de material, tem gente que gosta muito de comprar coisas de papelaria, né? Eu não sou esse tipo de pessoa, eu compro uma vez e passo o resto da vida, então eu não tenho esse tipo de conteúdo. Mas se você é aquela pessoa que gosta de comprar esses materiais, é interessante também mostrar suas aquisições, dizer por que você comprou aquele material, qual é a qualidade dele, fazer um testezinho, porque querendo ou não, a gente acaba se tornando referências nos estudos para as outras pessoas. Então, a partir da sua indicação de algum material, eles podem gostar de ver e de conhecer mais sobre você. Nos stories também é interessante a gente colocar questões, né? Já entra uma parte de conteúdo. É muito importante, além da parte de vida pessoal e distração, ter também conteúdo nos seus stories. Por quê? Porque tendo conteúdo, você mantém a visualização daquelas pessoas que realmente estão interessadas no que você tem para oferecer. E quando você tiver um material disponível para venda, você vai poder fazer com que essas pessoas que estão interessadas vejam o seu lançamento do seu produto, a sua promoção, e assim é muito mais fácil delas comprarem, né? Quando elas assistem os seus stories interessados em conteúdo. Já, por exemplo, se você posta só distração, só divertimento, tipo meme, só coisas assim, brincadeiras, então as pessoas que gostam de conteúdo já sabem que você só posta coisa engraçada.
aí eles não vão assistir os seus stories. E quando você lançar um material que colocar nos stories, não vai ter essa conversão em venda muito alta, porque você não cultivou o público de conteúdo. Então, é importante balancear entre os temas pessoais e os temas de conteúdo. Tem comentário aqui assim, eu nunca sei como abordar temas pessoais nos stories, realmente essa é a minha dificuldade. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês de que conteúdos vocês poderiam abordar. Eu também acho meio complicado. Aqui, como tem meu nome no perfil, eu me sinto mais à vontade de abordar essas coisas mais pessoais, de fazer algumas brincadeirinhas. Já lá no meu Instagram eu também me sinto um pouco travada para abordar assuntos pessoais. Só que dá para mesclar assim, mostrando poucas coisas da nossa rotina. A gente tem que lembrar também que cada pessoa é uma pessoa, não é porque uma pessoa que tem um Instagram mostra muito da vida pessoal e o pessoal pode gostar muito daquilo que você vai mostrar também, mas você não se sente à vontade, sabe? Você tem que respeitar muito o seu jeito também. As pessoas vão gostar de você, o seu público vai gostar de você pelo seu jeito. Então, não força a ser quem você não é, sabe? Eu acho que não vai chegar um dia no meu Instagram que eu vou mostrar muito da minha rotina, porque eu não tenho essa vontade, essa habilidade de mostrar muito da minha rotina e também porque o meu público não se espelha tanto em mim. Tipo assim, eu sou empreendedora, o meu público é de concurseiros, então não agrega muito eu mostrar demais a minha rotina. Mas se você e o seu avatar têm o mesmo objetivo em comum, já fica mais fácil. Então, tipo, se você é universitário e o seu avatar, Avatar é a persona, é o cliente ideal. Se eles também são universitários, de repente você mostrar a rotina acaba conectando mais com essas pessoas. Então, faz à medida que você consegue, respeitando a sua verdade, quem você é, mas se permite também documentar algumas coisas do seu dia. Os stories são interessantes porque você não precisa exatamente criar um conteúdo para os stories em relação à rotina. Você só precisa documentar aquilo que você está fazendo. Então, tipo, você está tomando um café da manhã, você tira uma foto do seu café da manhã, você documenta aquilo ali e coloca bom dia. Se assim for sua vontade de compartilhar aquele momento com os seus seguidores. Entendeu? Mas eu vou dar algumas sugestões também de coisas que vocês podem colocar lá nos stories. Então, a frequência dos stories ela é diária. Não deixe os seus stories vazios, porque isso faz as pessoas lembrarem de você, ver a bolinha lá com o seu perfil lá na frente. E enquanto mais as pessoas interagem com o seu perfil, mais os seus stories vão aparecer lá na frente para ela. Então tá tudo conectado, né? Não é valorizar só stories. Já já a gente vai pra feed também. E aí, uma sugestão que eu queria dar pra vocês aqui, que é bem interessante, que eu inclusive vou aplicar mais no meu Instagram, é colocar uma linha de conteúdo nos stories pelo menos uma vez por semana. Escolhe um dia da semana que você tenha uma disponibilidade maior para gravar um conteúdo e insere um conteúdo por semana. Por exemplo, toda terça-feira eu vou dar um conteúdo nos meus stories. Isso é muito importante para atrair os consumidores de conteúdo para os seus stories, para quando você lançar um produto, eles poderem ver. Se você só posta coisas da rotina, quando você lança o produto, os consumidores não estão vendo, né? E os stories são uma ótima ferramenta de divulgação, então é bom que a gente mantenha a audiência dos consumidores de conteúdo dos nossos stories. A primeira sugestão, então, que eu trouxe para vocês de conteúdo para os stories, seria você gravar um dia falando quem é você. Eu não sei se você já fez isso, mas se você não fez, eu acho super interessante fazer, independente da quantidade de seguidores que você tenha. Por exemplo, eu tô lá no meu Instagram com um pouco mais de 52 mil seguidores. Só que a última vez que eu me apresentei para eles já faz tempo, então tem muita gente que tá me seguindo que não sabe quem eu sou, então eu preciso fazer isso outra vez. Então, marca assim, se você vai fazer um conteúdo por semana, isso quer dizer que vão ser só 4 no mês. Então não é difícil de você programar esses 4 no mês. E aí você fala nesses stories, então, quem é você, o seu nome, onde é que você mora, o que é que você faz, se você só você estuda e trabalha, ou se você só trabalha com Instagram. Conta algo de você que a pessoa possa sentir que te conhece um pouco mais. E isso é interessante porque quando a gente entra num perfil, a gente quer saber quem é a pessoa que está por trás. A gente tem que ter na mente que pessoas compram de pessoas. Então, não é só você sair postando que a pessoa vai ter confiança o suficiente
para comprar bastante de você. Então a gente fideliza o cliente, a gente conquista os clientes quando a gente mostra para eles que nós somos seres humanos também. Nós temos um rosto, a gente tem um nome, a gente mora num lugar, nós temos uma vida. E é bom que as pessoas saibam disso. Não tem aquela relação como de empresa, sabe? Que a gente tem, que a gente sabe que a empresa só quer o nosso dinheiro e não é uma relação de amizade, não é esse relacionamento que a gente está tentando construir. Então, quando a gente tenta construir esse relacionamento, se apresenta para o nosso público, os nossos resultados nas vendas são muito maiores. E aí eu indico que esses conteúdos que vocês vão gravar semanais, uma vez por semana, vocês salvem no destaque. Porque quando uma pessoa nova seguir o seu perfil, ela vai poder ver quem é você. E eu acho muito legal quando eu entro num perfil e tem esse destaque. Eu gosto muito de conhecer quem é a pessoa que está do outro lado. Sempre faço isso. Então, inclusive, você pode salvar esse destaque dizendo assim, comece por aqui. E aí, sempre que a pessoa entrar no seu perfil, ela vai começar por lá e ela vai saber quem é essa pessoa que tá lá. Só de você se apresentar, a pessoa já vai se identificando mais com você. E aí, quando você falar onde você mora, você mostrar alguma coisa sua, a pessoa pode se identificar ainda mais com o seu jeito, com as características que você tem, com o seu estilo de vida. Então, isso é bem bacana. A outra linha de conteúdo que eu quero sugerir para vocês colocarem lá nos stories e depois salvarem nos destaques seria um conteúdo, então, de dicas de estudos. E aí, na segunda semana do seu mês, você pode colocar uma dica de estudo que pode ser muita coisa, sabe? Uma coisa que você vê que funcionou para você, funcionou nos seus estudos. Uma dica, por exemplo, se seu público é universitário, você pode dar uma dica de apresentação de seminário, você pode dar uma dica de como construir os slides. Seu público é um público que está te seguindo pela organização dos estudos. Você pode dar uma dica de como eles leem o edital, de como eles esquematizam o edital para a prova, de como eles podem montar um cronograma de estudos mais fácil, ou um checklist para estudar as matérias. Dicas de como você organiza os seus livros, organiza as suas canetas, o seu cantinho de estudos para que na hora que você sente para estudar, aquilo não te dê muito trabalho. Então, são diversas coisas, diversos assuntos que você pode abordar nessa linha de conteúdo de dica de estudos. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante. E aí entra também dicas de materiais, se você acha que algum tipo de material te ajudou a ter uma produtividade maior nos estudos, vai depender do que o seu público quer e precisa. Então, aquele assunto que a gente já conversou, de estar sempre buscando entender quem é a sua persona, é muito legal também nessa parte, porque você vai direcionar a dica exatamente para a necessidade do seu público. Então, esse seria o segundo tema que eu trago para vocês. O terceiro tema, então, para vocês abordarem nos stories, depois salvar lá nos destaques, seria um conteúdo de motivação. Gente, isso é tão importante, às vezes a gente acha que é meio clichê, meio coaching, né? Mas é muito importante a gente motivar as outras pessoas, porque, querendo ou não, no Estudigram a gente cria uma comunidade, sabe? É como se a gente criasse um lugar seguro para aquela pessoa estar. Às vezes a família dela não apoia, às vezes ela já está estudando há muito tempo e ninguém está mais acreditando. Às vezes ela não era uma boa aluna na escola e agora ela quer ser, e aí ela fica com vergonha, porque meio que a família vai falar assim, mas você nem gosta de estudar, sabe? Então, quando ela chega na comunidade dela, no lugar dela, ela se sente mais à vontade. E ela ouve a gente, mesmo que a gente não tenha uma relação que às vezes parece distante, mas se ela te considera uma autoridade naquele assunto, se ela vê que você posta muito conteúdo sobre estudos, ela acha que você entende. Então, quando ela te ouve, ela acaba internalizando aquilo muitas vezes. E eu digo isso porque eu percebo quando eu dou uma mensagem nos stories, quando eu mando uma mensagem por e-mail, muita gente me agradece e diz assim, nossa, isso era exatamente o que eu estava precisando ouvir. Eu estava me sentindo assim e agora eu melhorei e agora eu tomei essa decisão. Então, é muito legal trazer esse conteúdo também nos stories de motivação. E ele pode ser abordado de diversas formas. Uma forma bem legal de abordar esse conteúdo de motivação é trazendo uma história. Então, eu indicaria que você pegasse uma história sua, algo que aconteceu com você,
um momento difícil que você passou, mas você conseguiu superar, e você contasse essa história de como isso aconteceu. Não precisa ser uma coisa extraordinária, às vezes é uma coisa bem simples, mas quando você conta, outra pessoa se identifica. As histórias, elas geram muita conexão. Então, quando a gente conta uma história para a pessoa, naturalmente nós somos tentados a ouvir até o final, a gente fica curioso. Então, engaje o seu público, mantenha ele ali com você nos stories, contando uma história sua de superação. Ou se você não tem uma história assim para contar, você pode usar a história de outra pessoa que você conhece, de um familiar, de um amigo, ou até mesmo uma história que você acha na internet. Se você pesquisar, existem sites só com histórias e você pode selecionar pelo tema da história. Então, digamos que se você quer falar da pessoa renovar as forças, renovar o ânimo, você vai achar uma história na internet que fala sobre aquilo. E aí você lê, estuda aquilo e conta essa história para o seu público e no final você faz a conexão, sabe? Assim como aconteceu nessa história, também vai acontecer com você, também pode acontecer com a gente, que a gente está estudando. Às vezes a gente está desanimado, mas a gente sabe que quem persiste até o final é que consegue. Então, só de você trazer essa motivação para as pessoas, você vai ver como o seu relacionamento ele vai aumentando, porque a pessoa se sente mais à vontade com você, confia mais no que você fala, sabe? Ela absorve aquele conselho. Se você é cristão, você pode trazer também essa motivação em forma de um versículo bíblico e você ler com essas pessoas, explicar o que aquilo significa. Muita gente que gosta disso. Às vezes eu gosto de trazer no meu Estudigram também uma música que fala sobre Deus, sobre fé, sobre conquistar. E isso é muito bom para aumentar o relacionamento com o público. O quarto tema, então, que aí já ia completar o nosso mês, né? O mês tem 4 semanas, um conteúdo por semana nos stories. O quarto tema, então, que eu quero trazer para vocês seria um conteúdo técnico. Técnico como? Você ia mostrar para o seu público alguma técnica que você usa na hora de construir o seu material ou os seus posts. E aí, esse conteúdo técnico poderia ser tipo assim: como é que você seleciona os textos para fazer o seu resumo, como é que você marca os textos e transcreve aquelas partes importantes, alguma técnica para esquematizar, algo que você fez para acelerar o seu processo de construção de um mapa mental, como você faz para escolher as cores, alguma parte realmente técnica do seu trabalho, como você faz para digitalizar várias imagens de uma vez e montar um PDF. Você não precisa mostrar o processo total de construção de um mapa, mas uma parte que mostre alguma habilidade técnica sua. De repente você descobriu um jeito mais fácil de fazer alguma coisa e aí você mostra para eles. E esse mostrar não é nem na intenção de ensinar para que eles façam igual. Algumas pessoas vão fazer igual, vão copiar a sua técnica, mas não tem problema. Essa é a minoria e é sempre bom ser copiado do que copiar, né? Sempre melhor ser copiado, que quer dizer que a gente está sendo original. Mas é a intenção real por trás disso é a pessoa conhecer melhor como é o seu processo de trabalho para que ela te admire pelo que você faz. Muitas vezes as pessoas querem ver o jeito que a gente faz alguma coisa, mas não é necessariamente para elas fazerem também. Às vezes elas têm vontade de fazer também, mas elas nem conseguem, porque o pessoal está cada vez mais sem tempo, eles seguem a gente justamente para pegar a matéria já facilitada para estudar. Então, embora eles tenham vontade, eles não conseguem separar aquelas canetas, sentar ali, pegar a folha daquele jeito, fazer as linhas, ou então cortar daquele jeito e fazer o mapa como você faz. Porém, esse processo de você mostrar a sua técnica vai deixar ela presente para o trabalho que você tem. E, tipo, ela vai passar a te admirar mais por aquela sua técnica. Ela vai ver que você não está fazendo de qualquer jeito. Ela não pega só num site e sai copiando. Ela tem um critério, sabe? Ela sabe escolher os textos, ela sabe marcar as partes principais, ela tem uma técnica que usa para transformar aquilo em esquemas. Então, querendo ou não, a pessoa vai ficar mais por dentro do seu trabalho e vai se sentir mais tentada a comprar um produto seu depois, porque gera um gatilho de meio que de participação. Ela tá por dentro do processo, ela sabe como funciona, ela sabe que é bom, que você tá usando algum critério. Então aquilo gera mais confiança. Então é uma coisa também que você pode salvar lá nos seus destaques. Seriam então essas 4 coisas, e eu trouxe uma dica extra para vocês, que é de você fazer uma série de questões, de 5 a 10 questões nos seus stories, porque as pessoas gostam demais de interagir com as questões, e salvar também nos destaques.
eu percebo que o meu destaque de questões, as pessoas visitam bastante ele de novo, e sempre que eu faço as questões, alguém me pede para eu salvar. Então, esses 5 destaques você poderia ter no seu perfil, que é quem é você, né? Ou comece por aqui, que é um destaque onde você se apresenta, fala sobre quem você é para a pessoa se situar assim que chegar no seu perfil. Um destaque de dicas de estudos, que seria a nossa segunda linha de conteúdo, um de motivação, um de técnica de estudos, né? Técnica de construção do seu material e outro de questões. Então ali você já ia ter várias coisas interessantes para quando a pessoa entrar no seu perfil, ela já ter a possibilidade dela mesmo aumentar o relacionamento com você, clicando ali nos destaques e te assistindo. É interessante também que você tenha um destaque com o seu material. Isso não entra em relacionamento, mas já que eu tô falando de destaque, é legal que você tenha um destaque que mostra detalhadamente o seu material. Então, a parte de stories é basicamente isso, mas falta uma coisinha também, que seria as ferramentas de interação mesmo, né? A caixinha de perguntas, aquelas enquetes. E tem se falado bastante que usar essas enquetes é muito bom. Parece que quando você usa as enquetes assim no começo do dia e as pessoas já interagem com seus stories, o Instagram percebe que seus stories estão sendo relevantes para o seu público e deixa mais na frente a sua bolinha lá para os seus próximos seguidores verem o que é que você está fazendo. Você tem que entender que as pessoas elas gostam de se sentir participantes do que você faz, então pergunta para elas, sabe? Não fala só de você. E aí até o que aquela moça comentou antes, às vezes a gente não precisa falar só da nossa vida pessoal, a gente pode perguntar também para a pessoa, sabe? De repente você tá num momento de manhã, você tem um ritual da sua manhã. Tem gente que gosta de meditar de manhã, ler um livro, ou simplesmente fazer um exercício, tomar um café. E aí você documenta uma parte daquilo e pergunta para a pessoa: você também gosta de fazer isso? Qual é a sua rotina da manhã? Entende? Você faz com que ela participe dos seus stories. Isso faz com que ela engaje com mais stories, não pule só de você ficar falando: hoje eu acordei tão cansada porque eu não consegui dormir, porque meu gato tava pulando em cima de mim, não sei o que. Você só falando de você, não agrega tanto valor para ela, não faz ela se sentir participante do teu dia. Então, usa as ferramentas lá de enquetes, as caixinhas de perguntas. Não sei se vocês já perceberam que nesse perfil aqui, depois que eu descobri isso, eu comecei a usar mais enquetes. Então, todo dia eu boto uma enquetezinha lá, justamente para trabalhar esse relacionamento com vocês. E assim, querendo ou não, eu vou descobrindo coisas de vocês que antes eu não sabia. E tudo que a gente colhe de dados dos nossos seguidores é importante pra gente usar, né? No nosso jeito de falar, nosso jeito de interagir com as pessoas. Então, se liga nisso também. E na caixinha de perguntas, eu sei que muita gente tem aquele medo de colocar uma caixinha de perguntas e ninguém te perguntar nada. Mas você tem que testar. Coloca a caixinha assim: faça-me uma pergunta, ou quer fazer uma pergunta pra mim? E não tem problema se ninguém te perguntar nada. E aí, o que é que vai acontecer? Seu Instagram vai ser deletado? Não acontece nada. Se ninguém te perguntar, tudo bem. Mas você estava disponível lá para o seu público. Às vezes tem uma pessoa que estava com uma dúvida e não tem coragem de chegar até o teu direct para perguntar. Então, quando você coloca aquela caixinha, você dá a chance da pessoa falar com você. E uma dica melhor ainda é que você não precisa só deixar a pessoa te perguntar. O jeito que faz ter mais resposta naquela caixinha é quando você pergunta para a pessoa. Então, eu já notei isso e testei várias vezes. Quando eu coloco a caixinha, deixe-me uma pergunta, eu recebo, digamos assim, 5 respostas. Quando eu faço uma pergunta naquela caixinha, por exemplo, qual a sua maior dificuldade nos estudos? Aí eu recebo 50 respostas, porque a pessoa se sente tentada a falar quando você pergunta algo para ela. Então, começa a moldar esse início da conversa com a pessoa a partir da sua pergunta. Então, de repente, você quer falar uma coisa relacionada às suas férias. E aí você pergunta para elas alguma coisa assim: onde você vai passar as suas férias? E aí a pessoa vai responder e você vai responder aquela pergunta comentando alguma coisa. Eu já fui nesse lugar também, ou eu não fui, queria ir, mas eu vou passar as férias em tal lugar. Entende? Você pode falar de você, mas pergunta também para a pessoa, para ela se relacionar mais com você mesmo. E além dessas coisas de férias, de hobby, a gente tem que perguntar sobre os estudos, né? Pra gente poder conhecer melhor essa pessoa e ajudar mais essa pessoa. Então, você colocar assim na caixinha: qual a sua dificuldade nos estudos? Você consegue ajudar muita gente
colocando essa pergunta, porque a pessoa vai responder assim: ah, tô com dificuldade de foco. Aí você vai dizer o que é que te faz ter mais foco, ou uma coisa que você já viu seu professor falar, você já estudou sobre isso. Você responde: ah, eu já li que pra gente aumentar o foco é assim, assim, assim. Então ali você já puxa aquela conversa. Outra pessoa vai dizer que tem dificuldade de fazer revisão, não sabe como revisar. Daí você vai responder aquilo que ela falou, dizendo a sua técnica de revisão, dizendo o que é que você já aprendeu sobre esse assunto. E se você não sabe exatamente, você pode pesquisar em sites confiáveis e trazer essa resposta para a pessoa com a fonte. Então não deixe de usar a caixinha para você se relacionar melhor com a sua audiência. Dentro dos stories ainda, meu Deus, como stories tem coisa, né? Tem a live, né? E eu vejo muitas pessoas que trabalham com internet mesmo, com marketing digital, falarem que é bom você fazer no mínimo uma live por semana. E aí eu deixo esse desafio para vocês, porque eu sei que é difícil. Eu realmente não me sinto tão confortável de estar aqui. Acho que quem está no grupo do Telegram sabe que hoje eu mandei um áudio, porque pra mim é meio complicado falar sabendo que tem alguém assistindo do outro lado. Mas se você tem gente que eu já vejo no Instagram fazendo live, se você quer se desafiar a fazer uma live na semana, uma live a cada 15 dias, também é algo que dá para aumentar o relacionamento com o seu público, já que eles vão te assistir, eles vão poder tirar dúvidas com você e meio que vai rolar pode ser que role uma conversa aí entre você e o seu público. Eu acho que nessa parte dos stories, então, a gente acabou já esgotando. Vamos para a parte do feed. Lembrando que eu ainda tô falando do relacionamento só de interesse, que é quando a pessoa entra no seu perfil, gosta do que você postou e te segue. Eu ainda não passei para um próximo nível. Nessa área de interesse, onde a pessoa te seguiu, como é que você vai fazer para levar ela para o próximo nível, certo? Aí eu já falei dos stories, agora a gente vai para o feed. No feed, quando a gente posta, a gente tem como se comunicar com a nossa audiência através da legenda e através dos comentários, né? E a grande sacada da legenda é a gente falar de forma natural. Escrever como se estivesse escrevendo para um amigo, comentar algo sobre aquela imagem, sobre aquele post. Ou você traz informações mais técnicas sobre o post, tipo essa matéria tal, costuma cair em tal prova. Ou então você, além das informações técnicas, traz também alguma coisa que você tá contando, tipo assim, ufa, terminei esse post, hoje foi difícil porque na hora que eu tava fazendo a pesquisa no computador, caiu a energia, mas consegui, tô postando pra vocês mais tarde, mas saiu. Então, assim, a pessoa sabe que é um ser humano que tá lá do outro lado, escrevendo, postando, não é um robô que tá fazendo aqueles mapas, como parece que tem algumas pessoas que pensam. Eu vejo muita gente que chega e diz assim: qual é o aplicativo, qual é o programa que faz os mapas, como se não fosse um ser humano. Então, quando você faz essa legenda mais contando algo pessoal, acaba que eu acho que as pessoas se engajam melhor, passam a te conhecer melhor através daquilo. E também uma coisa clássica, né, que a gente já vê é fazer perguntas na legenda, fazer pergunta, e eu indico para você que não pergunte uma coisa sem pé nem cabeça, que não tem nada a ver com aquilo que você postou, mas faz uma pergunta relacionada àquilo que você está falando, para que a pessoa possa dar a opinião dela sobre o assunto. Não é em todos os perfis que isso funciona. Uma vez eu até contei para vocês que no meu eu percebo que quando eu faço pergunta, meu público não responde muito, a não ser quando é post de questões. Porém, é uma coisa que a gente pode tentar, né? Alguém provavelmente vai responder aquilo que a gente perguntou ali na legenda. Ó, desse jeito. Qual aplicativo faz essa letra? É exatamente assim. Eu recebo muita mensagem desse tipo também. Aí, quando eu falo que é escrito à mão, a pessoa fica boba. Então, por isso, a importância de você mostrar o seu processo de construção dos mapas. Então, todos os dias, quando você está fazendo o mapa, você pode gravar um storyzinho ali escrevendo e a pessoa já vai responder seu story dizendo: meu Deus, é você que escreve? Eu não sabia, eu achava que era um programa que fazia. Então, é muito importante para a pessoa valorizar mais o seu trabalho, você mostrar o processo também. Além da legenda, tem os comentários. Gente, não ignorem os comentários das pessoas. Eu já entrei em perfis de Instagram bem menores, assim, perfis menores mesmo, que dá para dar conta. E eu sei que dá para dar conta porque eu consigo dar conta da interação do meu perfil. E eu vejo que pessoas não respondem os comentários. E isso é muito ruim, porque você quer que a pessoa comente, você quer que a pessoa se envolva no seu post.
mas você não responde o comentário do público, então a próxima pessoa que entra no seu post e vê que você não responde, ela não vai comentar. Às vezes a pessoa quer uma interação com você, né? Ela quer te elogiar pelo teu trabalho e você não responde de volta. Então eu sei que pode ser complicado, às vezes a gente não vê no meio das notificações, mas é importante que você reserve um tempinho do seu dia. Se for preciso, coloca um despertadorzinho, nem que seja de 10 minutos por dia, responda comentários. Isso é muito importante. E aí, na hora de responder, você não responde só com emoji. A não ser que a pessoa comentou com emoji, aí você tá liberado para responder só com emoji também, né? Porque você também não vai tirar a conversa de onde não tem. Mas se a pessoa respondeu algo como... comentou algo como amo o seu trabalho e você só comenta um coraçãozinho, não, né? Você tem que responder alguma coisa também. A pessoa foi lá, se esforçou, pegou 20 segundos do precioso tempo dela para te dar um elogio, para fazer bem para você, então faz bem para ela de volta. Isso é uma coisa que você está plantando, não é uma venda direta, mas é algo que faz você aumentar o relacionamento com a pessoa que está lá. E uma coisa que eu acho legal também, que eu tô fazendo lá, e que eu acho que é uma boa prática, é você agradecer quando a pessoa recomenda o seu post. Sabe quando ela marca o amigo? Às vezes ela nem fala com você, mas ela marca o amigo. Aí eu gosto de comentar assim, obrigada pela indicação, obrigada pela recomendação, valeu por trazer alguém pro meu perfil, alguma coisa desse tipo. Eu acho legal também para você iniciar uma conversinha ali nos comentários. Às vezes a pessoa responde assim, ah, imagina, eu adoro o seu trabalho, sabe? Ela vê que você notou ela e aí ela te devolve aquela boa ação que você fez. Legenda e comentários no feed, eu acho que no feed é isso. E aí a gente passa para o direct, que é a nossa terceira coisa do nosso perfil, para manter o interesse ali do público, que é a mesma coisa dos comentários, gente. Responder direct é importante. O direct já fala, né, que é o contato direto com a pessoa. Então, se você se dedica para responder nesse contato direto, eu acho que você ganha uma estrelinha com aquela pessoa. Já teve gente que me agradeceu por eu responder e que me agradeceu por eu responder em áudio, porque tipo a pessoa disse assim, obrigada por ter me mandado um áudio explicando isso, você é muito atenciosa. Então as pessoas já têm aquela concepção que a blogueira, que a pessoa que tem muito, que a pessoa que é influenciadora, que tem muito seguidor, que não responde direct, né? As pessoas famosas não respondem direct, então eles já acham que vão ser esquecidos. E quando você responde o direct, você já aumenta ali o nível de relacionamento com o seu público, né? Já coloca na carteirinha deles que você conversou com eles uma vez, duas vezes, e assim, e por aí vai. E é muito bom essa relação no direct. Eu acho que é tudo uma questão de prioridade, porque eu vejo que tem perfis com, sei lá, 10 mil seguidores que não conseguem responder direct. Eu tenho 50 e poucos mil seguidores e eu consigo responder todos os directs. E quando ficou difícil pra mim, eu peguei uma amiga minha pra me ajudar a responder os directs. Mas é uma coisa que eu não deixo lá acumulando, porque eu sei o quanto que esse relacionamento com o público reflete depois lá nas minhas vendas. Então essa seria a base: stories, feed e direct, para manter aquela relação ali aquecida. Então a gente está nesse primeiro nível do funil, né? Que é quando a pessoa te segue. Para a pessoa comprar, ela tem que ir descendo esse nível do seu funil e vai ficar menos gente lá no fundinho, né? Que é a pessoa que vai realmente estar interessada no seu produto e comprar. Então, esse é o primeiro nível de relacionamento, onde tem tudo ali no seu perfil que a pessoa pode interagir. E aí, naquela nossa analogia da gente comparar o nosso relacionamento do nosso Studigram com o relacionamento amoroso, afetivo, então a gente tá naquela fase, né? Do interesse, que o casal, aquele exemplo que o casal tá na festa e ali eles estão se olhando, estão interessados, começaram a conversar. Só que um próximo nível desse relacionamento seria então passar o contato, sabe? Quando a pessoa vê que você é uma pessoa legal que vai agregar valor para a vida dela, você sabe que se você passar o seu contato, ela vai falar com você no privado, né? Que seria então no WhatsApp. Então ela sabe que está se comprometendo um pouquinho mais com você. E isso acontece também quando a gente passa para o nosso segundo nível de relacionamento, que é quando a gente pega esse contato da pessoa para uma lista de e-mails ou então para um grupo. E aí a pessoa sabe que você tem o contato direto dela, que você pode mandar uma mensagem para ela. Ela se sente mais comprometida com você. E lá no Studigram a gente faz isso
construindo a nossa lista de e-mails. Como é que a gente faz isso? A gente oferece um material gratuito, uma recompensa, e a pessoa vai dar o e-mail dela pra gente para receber aquela recompensa. E nós salvamos esse e-mail para nós mandarmos mensagens mais diretas. Outro jeito de se relacionar mais profundamente com esse público seria o grupo, né? Algumas pessoas fazem grupo no WhatsApp, mas eu recomendo para vocês que a partir de agora já comecem a fazer os grupos no Telegram, porque o WhatsApp ele é uma rede social muito voltada para o contato pessoal. Eles não gostam que a gente se relacione de forma profissional, com muita gente ao mesmo tempo. Então, cada vez mais está tendo bug, eles estão bloqueando esse tipo de interação. Então, você vê que no grupo do WhatsApp tem uma limitação de pessoas. Se você fizer uma lista de transmissão e botar muita gente para mandar uma mensagem, de repente divulgando que sai um produto seu, eles não entregam para todo mundo. Então, eles sacam quando você está usando para mandar mensagem demais e eles consideram spam. Já o Telegram, ele já tem uma capacidade melhor para esse tipo de trabalho. Eu não sei se eles vão limitar, mas por enquanto o Telegram está sendo ótimo para esse tipo de comunicação direta no celular. Os canais do Telegram são para milhares de pessoas, se não milhões. Eu não sei exatamente a quantidade, mas dá para colocar muita gente e ele entrega bem para todo mundo. Dá para fazer transferência de arquivos lá, colocar o arquivo que você quiser, vídeo, imagem, para passar para a galera, PDF. Então, é muito bom também esse tipo de relacionamento no Telegram. Então, vocês percebem que as pessoas que te seguem estão aqui na boca do funil, mas as pessoas que vão passar o contato para você é bem menos gente do que quem está na boca do funil. É nesse processo que você vai afunilando quem é seguidor para quem vai ser cliente. E é só essas pessoas que forem passando nível a nível que vão entrar como cliente seu, que vão realmente fazer com que você concretize a venda. A Camila tá dizendo que canais dá milhões de pessoas, e é realmente assim no Telegram. Dá muita gente. Então, enquanto melhor o seu relacionamento nessa boca de funil, ou seja, nessa fase de interesse, depois que a pessoa te segue, pode fuçar no seu perfil, enquanto melhor o seu relacionamento aqui, mais gente vai passar para o próximo nível do funil, que seria te dar o contato. Então, o que é que acontece? Lembra que para você vender, a pessoa tem que estar lá embaixo do funil. Se você não faz um bom relacionamento aqui na boca do funil, ou seja, não deixa o seu perfil preparado para a pessoa no Stories, no Feed e no Direct, então pouca gente vai passar para o próximo nível, pouca gente vai virar seu cliente no futuro. É por isso que tem muita gente com muito seguidor e com pouco cliente. Então, aumenta o seu relacionamento no seu perfil, lá na boca do funil, para que mais gente vá para o próximo nível. E aí, nesse próximo nível, seria então o nível da paquera, né? Já que a pessoa passou o contato para você, que seria na lista e no WhatsApp. Eu não vou... Na lista e no Telegram, né? Eu não vou me aprofundar muito sobre lista e sobre relacionamento no Telegram, porque eu acho que daria outra live, né? Pra gente falar sobre lista. Mas aqui no perfil, se você não sabe o que é lista de e-mails, eu já fiz alguns vídeos explicando e depois a gente faz um conteúdo bem aprofundado sobre lista de e-mails, porque também é um mundo, tá? E aí, nesse segundo nível, eu vou indicar para vocês a frequência com que vocês poderiam fazer esse trabalho de relacionamento com a lista. Quando você pega os e-mails da pessoa para ter uma lista, você não pode deixar esses e-mails esquecidos e só mandar mensagem no dia de vender. Isso não serve, isso não vai fazer a pessoa abrir os seus e-mails. Essa lista ela tem que estar aquecida. Como é que a gente aquece uma lista? Com conteúdo, com relacionamento, que é o nosso tema. Então, de 1 a 2 vezes por semana, no máximo, para não ficar muito chato para a pessoa, você manda um conteúdo para essa lista de e-mails. Ou o conteúdo lá no grupo do Telegram. No grupo do Telegram, como é uma coisa direto no celular, eu indico que o conteúdo seja mais frequente. Porque a gente tem aquela coisa de grupo que quando o grupo não tá rendendo, não tá parado, a gente sai. Porque meio que no celular é uma coisa que a gente quer mais conteúdo. Já no e-mail, a gente tá acostumado a ser uma coisa mais espaçada. Então, 1 a 2 e-mails por semana. No grupo do Telegram, eu indicaria que você colocasse algo lá, um dia sim, outro não, ou a cada 2 dias, para não deixar esse pessoal muito solto. Senão as suas visualizações do Telegram também vão diminuindo muito, e quando você precisar mandar uma divulgação de alguma coisa que você fez, ou até mesmo de um material para eles comprarem, eles não vão estar visualizando. Depois disso, então, seria o nível
do namoro, da paquera. A gente estava na paquera, que é na lista. O namoro seria, então, a pessoa aceitou o seu pedido, ou seja, aceitou a sua oferta de vendas. Isso quer dizer que se você que está no segundo nível faz um bom relacionamento na sua lista de e-mails, no seu grupo de Telegram, mais gente vai passar para o próximo, que é se tornar seu cliente, ou seja, aceitar o seu pedido de namoro quando você ofertar um produto. Contextualizando com o nosso exemplo lá do namoro, eles passaram o contato um para o outro, começaram a falar no WhatsApp, começaram a se encontrar. Ele deu presente para ela deu presente para ele, bombons, flores. E aí, esses bombons e flores que você vai mandar na sua lista são os conteúdos de valor. É um PDF que você manda para eles, é uma dica de estudos que você escreve por e-mail, é um vídeo bom que você viu na internet, você vai mandar o link para eles acessarem pelo e-mail, pelo seu canal do Telegram. Torna aquela lista como se eles fossem a galera mais próxima. Tá ali os seus seguidores todos, a galera mais interessada, sabe aquela galera que senta na frente, na sala de aula? A galera que tá mais interessada ali em passar na prova, você reúne eles no grupo e aí você vai dar uma atenção maior para eles, né? Você vai mandar um áudio no grupo, você vai passar conteúdo para eles nessa frequência que eu te falei. Enquanto mais você alimenta o relacionamento desse segundo nível, na hora que você ofertar no terceiro nível, as pessoas vão tender mais a comprar. Então, o terceiro nível seria o quê? A pessoa se tornar seu cliente, você oferecer o produto e ela querer. E aí, para que você faça isso, você precisa montar uma estratégia de vendas, tipo uma ação de vendas. O pessoal está te pedindo muito uma matéria. Você faz o pacote de resumos daquela matéria e você programa que tal dia você vai lançar e de repente você dá um bônus ali para quem comprar na primeira semana, ou você dá um preço promocional de lançamento, e aí você deixa por 4, 5 dias para gerar um pico de vendas. E assim você vai mandar o e-mail para essa lista e você vai mandar a mensagem lá para o seu grupo, onde você se relacionou melhor primeiro do que todo mundo. Porque lembra que eles são a galera selecionada, eles são a sua lista VIP. E assim que você manda para eles essa oferta de vendas, as vendas caem na mesma hora, porque essas pessoas elas estão com um relacionamento alto com você. Então não despreza a lista de e-mails, não despreza o grupo, não despreza o relacionamento com seu público, que é isso que faz eles te comprarem. Sempre que eu vou vender um produto, eu faço assim, vou lançar um produto novo, primeiro dia eu reservo para mandar a mensagem e avisar o pessoal das minhas listas. Só depois, só no dia seguinte, só depois que eu já atendi todo mundo, já tirei as dúvidas deles, é que eu posto no feed e nos stories. Então, se você tá simplesmente postando no seu feed, nos seus stories e no seu feed, né? Sem se preocupar com relacionamento e colocando oferta e não tá tendo venda boa, é exatamente por isso. Você tá vendo o processo que a gente tem que fazer? De quando a pessoa segue a gente até se tornar cliente, pensa neles como um funil e tenta trazer eles lá para a base do funil, lá pro bico, pro fundo, né? Que é realmente quem vai estar interessado em comprar o seu produto. E assim, nesse relacionamento alto com a sua lista, com o seu grupo, assim que você tiver alguma coisa para vender, eles vão ser os primeiros a comprar, viu? E depois que eles viram clientes, coloca ele numa lista mais VIP ainda. Coloca conteúdo para eles, dá mais brinde para eles, porque os seus clientes vão ser quem vão te comprar mais no seu próximo produto, porque o relacionamento com você tá alto, eles já te conhecem, eles já deram dinheiro para você em troca do seu serviço, então para eles te comprarem de novo é muito mais fácil. Já tem uma relação de confiança. Então pensa nisso, esse foi o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje, que eu tenho certeza que se vocês investirem no relacionamento, o faturamento de vocês, a venda vai aumentar muito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar uma mensagem aqui, ou então falar comigo direto lá no direct que eu respondo para vocês.